Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo, 4h30 da tarde. Eu estava em casa quando alguém bateu na porta. Fiquei super surpresa quando vi que era o Gerson, marido de uma amiga minha. Aliás, ele também era meu amigo. Pensei até que a Gisele estivesse com ele, mas não, ele estava sozinho. Quis saber se podia entrar, porque queria conversar comigo. Eu até perguntei se tinha acontecido algo com a minha amiga, mas ele falou que não. Entrou, sentou, ficou assim me olhando em silêncio durante um tempo, até que falou: por acaso você e a Gisele andaram conversando de ontem para hoje? Não. Desde sexta que a gente não se fala. Mas o que houve, Gerson? Tô te achando tão nervoso. É que a gente se separou. Saí de casa ontem. Se separou? Não, você tá brincando comigo. Olha, eu fiquei tão surpresa porque realmente não esperava. E não estava sabendo de nada. Perguntei o que tinha acontecido, se eles tinham brigado, mas ele não falou coisa com coisa. Disse que já fazia tempo que eles não estavam mais se dando bem, que tinha sido a melhor solução, e ainda acrescentou: eu vim aqui conversar com você, Ana, porque eu não queria que você se afastasse de mim agora que a gente se separou, eu e ela. Eu sei que você é muito mais amiga dela do que minha, mas é que eu gosto muito de você também. Não queria perder a tua amizade. Imagina, Gerson. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sempre foi amigo. Mesmo que vocês não voltem, que a separação seja definitiva, em relação a isso, nada muda. Mas olha, eu fiquei tão triste de saber disso. Não esperava que vocês fossem se separar, até porque, pois é, mas foi melhor assim. A gente não andava se acertando, sabe? Fazia tempo, discutindo, briga. Puxa, que pena. Mas olha, fica tranquilo que eu vou continuar sendo tua amiga. Puxa, que bom ouvir isso, viu, Ana? Porque eu gosto muito de você. Aliás, será que eu posso te ligar de vez em quando? A gente pode marcar de almoçar juntos, de se ver para conversar. Falei que ele podia me ligar quando quisesse, que a separação dos dois não iria mesmo interferir na nossa amizade. Aliás, cheguei a achar aquele gesto dele bonito, porque significava que ele gostava de mim, tinha pela nossa amizade um apreço. Depois que me separei, que eu passei a viver naquela casa sozinha, eu e a Gisele, nos tínhamos tornado as melhores amigas. Eu e a Gisele, a gente se via todos os dias, porque trabalhávamos juntas. E pelo fato de sermos amigas, acabei também me aproximando do Gerson. Os dois estavam casados já fazia 4 anos, não tinham filhos e viviam me convidando para almoçar na casa deles. Olha, eu fiquei realmente muito triste com aquela separação. Mas enfim, né? Fazer o quê? Antes de se despedir, ele ainda me pediu que não comentasse nada com a Gisele, que ele havia estado ali na minha casa. E eu falei que estava tudo bem, não ia comentar. Depois que ele se foi, eu fiquei ali pensando em tudo. Sabe, fiquei triste, mas triste de verdade. Até pensei em ligar para ela, porque numa dessas podia estar precisando de uma ajuda, mas achei melhor deixar para conversarmos na segunda-feira, na empresa. Até porque, se ela não tinha me ligado para contar, é porque devia estar querendo ficar no cantinho dela, sozinha. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um momento assim, né? Na nossa própria companhia, para botar os pensamentos no lugar. Achei melhor não atrapalhar. No dia seguinte, segunda-feira, nos encontramos na firma e ela acabou me contando toda a história. Era tudo verdade. Os dois tinham mesmo se separado.
Só que ela falou uma coisa que me deixou tão intrigada. Olha, eu acho, mas eu tenho quase certeza que tem outra mulher na jogada, viu, Ana? O Gerson andava muito esquisito. Tenho certeza que foi por causa de outra que ele resolveu me deixar. Eu achei estranho, porque ele, por exemplo, não tinha comentado nada sobre essa questão de haver outra pessoa, Coitada. Minha amiga estava arrasada. Ela falou que quase não tinha ido trabalhar, porque estava sem cabeça para nada. Olha, ficou muito claro que ela não queria a separação. Foi uma decisão que partiu dele, do Gerson. Eu fiz o que pude para consolá-la, mas ela estava de coração partido. Lembro que na quarta-feira, o Gerson me ligou, me convidando para almoçarmos juntos. E eu aceitei. Até porque queria conversar com ele, ver se descobria alguma coisa para poder contar para Gisele. E quando comentei com ele que ela achava que ele tinha saído de casa por causa de outra mulher, ele retrucou. Isso é coisa da cabeça dela. Tem mulher nenhuma. Ele falou aquilo e depois ficou em silêncio. Aí me olhou assim e... Quer dizer, na verdade, até tem outra mulher. Só que nem em sonho ela desconfia que eu desmancei o meu casamento por causa dela. Como é que é? Tem outra mulher, mas ela não sabe? Como assim? Que mulher é essa, Gerson? Me fala. É que ela não sabe, Ana. Eu tô apaixonado por ela, mas não contei. Mas como assim não sabe? Olha, eu não tô entendendo nada dessa tua conversa, viu, Gerson? Por acaso eu conheço essa mulher? Conhece sim. Será que você nunca desconfiou? Você nunca notou no meu jeito? Ana, essa mulher é você. Como? Não, você tá brincando comigo. Que conversa é essa, Gerson? Você ficou louco? Só se for doido de paixão. Faz tempo que eu ando querendo te falar isso. Só que nunca tive coragem. Eu tô apaixonado por você. Olha, eu fiquei até zonza com as coisas que ele me falou. Olha, no começo, juro, pensei até que fosse brincadeira, porque, convenhamos. Mas ele falou que não. Chegou a dizer que nunca tinha falado tão sério em toda a vida. E que estava aliviado agora que tinha tido a coragem de falar. Olha, me pegou tão de surpresa essa atitude dele. Eu jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Nunca houve nada. Nunca teve, sei lá, um gesto dele, Fiquei até sem reação, sem saber o que dizer. Ele pediu que eu não comentasse nada com a Gisele, até para não causar nenhum desentendimento entre nós. Falou que não queria que a gente se estranhasse e brigasse por causa dele. Olha que situação. O pior de tudo é que eu fiquei sem saber até como me comportar na presença dela. Porque, puxa vida, mesmo sem ter culpa nenhuma, era por minha causa que ele estava sofrendo. Sem ter feito absolutamente nada, eu tinha sido a responsável pelo fim do seu casamento. Isso me deixou tão mal. Imagine como seria no dia em que ela descobrisse o motivo daquela separação. Eu era o motivo. Bom, pelo menos foi o que ele falou. Porque até aquele momento, eu juro, aquela história estava me soando tão esquisita. Bom, se fosse mesmo verdade, ela descobrisse, ela ia ficar brava comigo de todo jeito, mesmo eu não tendo culpa nenhuma. Naquela mesma noite, para minha surpresa, ele voltou a aparecer na minha casa. Perguntou se eu podia entrar, queria terminar aquela conversa, que a gente tinha começado no almoço, só que, não sei, eu não achei uma boa ideia.
De todo modo, permiti que ele entrasse. No fim, ele acabou jantando comigo. Acho que eu não preciso nem dizer como que estava o clima entre nós. Pesado, sabe? Meio sufocante, pelo menos para mim. Ele acabou dizendo, repetindo tudo que já tinha dito. Que não tinha culpa de ter começado a gostar de mim. Pediu que eu não lhe virasse as costas por causa disso, não se afastasse dele. Até porque ele ia sofrer mais do que já estava sofrendo. E ainda acrescentou: eu sei que é difícil para você, porque você e a Gisele são muito amigas, mas me responda, sinceramente, lá do fundo do coração. Será que existe uma chance, por menor que seja, de um dia a gente talvez... Não, Gerson. Não existe. Eu jamais serei capaz de fazer isso com a Gisele. Ela é como se fosse uma irmã para mim. Olha, tira essa ideia da cabeça. Não, eu sei. Mas é que eu tô gostando tanto de você. Será que a gente não podia fazer uma tentativa, pelo menos? Ela nem precisa ficar sabendo. Pelo menos não no começo. Mais uma vez, falei que não. Que não havia, e não havia mesmo, a menor possibilidade disso acontecer. Você quer saber, Gelson? Olha, é melhor você ir embora, tá? Essa conversa tá tomando um rumo que, sabe, Ele ficou triste, eu percebi. Mas como que ele queria que eu agisse? Mesmo que eu sentisse alguma coisa por ele, jamais teria coragem de atraiçoar a minha amiga. Mesmo assim, volta e meia, depois disso, ele me ligava. Ligava, com o mesmo discurso, mandava mensagens, e um dia eu quase conversei com a Gisele. Quase, faltou pouco. Quase contei tudo para ela. Mas acabei ficando com medo da sua reação. De ela acabar se afastando de mim também, mesmo, repito, que eu não tivesse culpa nenhuma. As semanas foram passando e eles realmente não reataram, até que numa sexta-feira ele apareceu ali em casa de novo. Já eram quase 10 horas da noite. Tava com uma cara tão esquisita, sua voz também assim, meio sumida, quando ele me fez aquele pedido. Gisele, será que eu posso passar essa noite aqui? É que eu discuti com meu irmão. Ele me pediu para procurar outro lugar para ficar. Aí eu só consegui pensar em você. Eu juro, é só por hoje. Olha, eu fiquei numa encruzilhada. Porque, sabe aquela situação assim, constrangedora? No fim, não tive coragem para dizer não. Enquanto ele tomava banho, acabei arrumando o quartinho de visitas e ele se ajeitou por ali, juro. Até pensei que ele fosse voltar à carga com aquela conversa, tentar alguma coisa comigo, mas não. Se acomodou lá no quarto e não saiu mais dali a noite toda. Enquanto eu fiquei no meu quarto, só esperando para ver o que ia acontecer. Por sorte, não aconteceu nada. Era para ter sido só aquela noite, mas ele acabou ficando o sábado e o domingo também. Na verdade, ele foi ficando. Sabe, eu tinha vontade de falar para ele, mas não tinha coragem. Não tinha coragem de falar que ele fosse embora. A minha amiga nem desconfiava que eu tinha dado guarida para ele. Aliás, eu tinha tanto medo que ela ficasse sabendo e acabasse brigando comigo, o que inevitavelmente ia acontecer. De todo modo, o clima entre nós era tenso, uma mistura de constrangimento com outra coisa que eu nem sabia o que era. Eu até evitava conversar com ele. E sempre que ele entrava naquele assunto sobre nós, eu desconversava. Mudava o rumo da conversa. Lembro que já fazia uma semana que ele estava ali. Até que na sexta-feira,
Assim que apaguei a luz e me deitei na cama. Eu estava esperando por uma coisa parecida na primeira noite, mas não aconteceu nada. Na segunda também não. A semana toda passou em nada. Só que desta vez, de repente, escutei aquelas batidinhas na porta. Eu já estava esperando por aquilo. Na verdade, eu já estava temendo por aquilo. Ele bateu e já foi abrindo a porta. Ficou ali parado, de frente para a cama, me olhando na penumbra. Estava sem camisa, usando apenas um calção de dormir. Meu coração estava na boca. Perguntei: o que você quer, Gerson? Só que em vez de responder, ele se aproximou ainda mais de mim. Ficou do lado, assim, da minha cama. E meu coração, nessas alturas, disparado. Até porque eu percebi quais eram as suas intenções. Pro meu espanto, sem dizer uma palavra, ele acabou se deitando ali do meu lado. Sabe quando você não consegue esboçar uma reação? Aliás, eu nem pensava que ele pudesse ter coragem de fazer aquilo. Deitou do meu lado, se cobriu, depois começou a me abraçar, a colar o seu corpo no meu. Até hoje não sei como que aconteceu aquilo. Mas quando me dei conta, estava retribuindo os seus carinhos. Até eu fiquei surpresa comigo mesmo. Porque não fiz nada para evitar. E no fim ele acabou passando a noite toda ali comigo. O pior foi que depois, pensando em tudo, eu cheguei à conclusão de que tinha gostado. Foi bom poder ter alguém na minha cama de novo, depois de tanto tempo. Isso eu não posso esconder. Meu Deus, fazia 3 anos que eu estava separada. E desde então, nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum. Dormimos abraçados. E a verdade é que tudo isso acabou mexendo demais com a minha cabeça. No dia seguinte, eu mal consegui olhar para ele. Mal consegui disfarçar o meu constrangimento. Aliás, não era só o constrangimento que eu não conseguia disfarçar, mas aquela espécie de, sei lá, de euforia que tomava conta de mim. Acabamos conversando depois sobre aquilo que tinha acontecido. Sei lá, foi uma coisa tão esquisita, porque ao mesmo tempo que tinha sido uma coisa errada, e eu sabia que era, ele novamente falou que me amava, que se eu lhe desse a chance poderíamos ser felizes. Só que, meu Deus, tinha a Gisele entre nós. Como que eu ia fazer aquilo com ela? E de mais a mais, eu nem estava apaixonada para correr o risco de perder a amizade dela. Quer dizer, não nego que tinha adorado passar aquela noite com ele, mas, sei lá, daí a começou um relacionamento, correndo assim o risco de perder a amizade da minha amiga, já era demais. Mesmo assim, fiquei muito pensativa. Falei para ele esquecer aquilo que tinha acontecido, que tinha sido um erro e que nunca mais iria se repetir. Por favor, não me manda embora. Eu nem tenho para onde ir. Olha, foi até estranho, porque na noite seguinte, deitei e fiquei esperando que ele viesse bater a minha porta. Fiquei até meio ansiosa para que isso acontecesse. Porém, o tempo passou e, infelizmente, pelo menos para aquele momento, não aconteceu.
Ele não veio tentar passar a noite comigo de novo. E só eu sei o quanto desejei que isso acontecesse. Cheguei a ficar frustrada. A verdade é que esse episódio mexeu tanto comigo. Passei a madrugada toda pensando, refletindo, imaginando como seriam as coisas se a gente realmente ficasse junto. Seria loucura. Provavelmente a Gisele viraria a cara para mim. Se eu estivesse no lugar dela, aconteceria exatamente a mesma coisa. O domingo ele passou todo fora. Acordou cedo, saiu. E para minha surpresa, não voltou mais. Suas roupas estavam todas ali no quarto. Até peguei uma das suas camisas. Sabe, sei lá, para matar a saudade, fiquei ali. Por incrível que pareça, senti a falta desse homem. Ele não passou a noite ali comigo. Na segunda-feira, assim que cheguei à empresa, a maior surpresa da minha vida. Sabe a última coisa que você espera? Encontrei a minha amiga numa alegria que só vendo. E ela já foi me contando. Você não vai acreditar. O Gerson me procurou ontem, pediu pra gente voltar. Pediu pra... Puxa, que bom. Senti um gelo naquela hora. Quase não consegui disfarçar o meu despeito. Ainda perguntei: você tá falando sério? É claro que eu tô. Imagine se eu ia brincar com uma coisa dessa. Ele, inclusive, passou a noite lá comigo. Eu fiquei bravo com ele, porque, sabe, ele me deixar daquele jeito, mas o importante é que ele voltou. Você não acha? Quando cheguei em casa, suas coisas já não estavam mais lá. Tinha apenas um bilhete em cima da mesa e a chave que ele tinha feito, a cópia, para poder entrar e sair quando quisesse. Só aquele bilhete. Desculpe, eu saí assim, sem me despedir, mas dizer que eu e a Gisele, a gente decidiu reatar. Obrigado por ter me recebido em casa e desculpa se eu causei alguma confusão na tua vida. Eu não quero te atrapalhar, te incomodar. Olha, eu fiquei tão triste. Porque fiquei ali me perguntando o que esse homem quis fazer comigo. Será que aquilo de que estava apaixonado por mim era tudo balela? Ou será que pelo menos aquilo era verdade? E que ele só tinha voltado para ela porque... por aquilo que eu falei que... Meu Deus, depois daquela conversa que a gente havia tido, eu pensei tanto, cheguei a cogitar da gente, sei lá, ter realmente alguma coisa assim, mas tinha adorado aquela noite que passamos juntos. Só que antes que tomasse uma decisão, ele resolveu se acertar lá com a esposa. Apesar de tudo, fiquei na minha. Não cobrei nenhuma explicação dele, até porque, sabe, explicação. Ele era casado, tinha brigado com a esposa, saído de casa. Tudo bem que me procurou e contou aquele monte de mentira, que estava apaixonado por mim, que não sei mais o quê, porque nesse ponto da minha vida, eu cheguei já à conclusão que era tudo mentira mesmo. Como esse homem confundiu a minha cabeça. Como esse homem bagunçou a minha vida. E depois tirou o time de campo. Meu único consolo é que eu sei, lá no fundo eu sei que foi melhor assim. Eu jamais ficaria sossegada
sabendo que tinha tirado o marido da minha melhor amiga. Jamais conseguiria ser feliz completamente com ele. Eu sei disso. Aliás, de que modo seria feliz? Sabendo que, para minha felicidade existir, eu tinha feito a minha amiga chorar. Mas olha, como está sendo doído para mim. Eu não pensei que fosse tanto. Nunca pensei nesse homem com segundas intenções. Nunca. Aí de repente ele chega, me fala aquelas doideiras todas. Eu sei lá, talvez eu tenha até acreditado e depois fiquei com pena porque ele chegou em casa dizendo que não tinha onde ficar, que tinha brigado com o irmão. Não tive como dizer não. Aí ele veio para minha cama, me roubou um beijo, depois a gente fez amor, até que roubou também meu coração. Até hoje não consigo entender o que houve comigo. Só sei de uma coisa. Minha amiga está feliz, mas eu, desgraçadamente, não devia admitir isso. Tô triste. Porque eu comecei a gostar dele. Eu comecei a pensar nele. Até naquela ideia absurda da gente ter um relacionamento. Pode isso, meu Deus. Ele chegou dizendo que me amava. Depois foi embora. E eu, de quem ele nunca tinha chamado a atenção, de repente, me encantei por aquela noite. Talvez tenha sido carência, sei lá, mas... E agora? O que faço, meu Deus, aqui sozinha, sem ter os seus braços para me aquecer?